Bom dia a todos, este é o Pauta Especializada. Meu nome é Francisco Varela Neto e eu vou entrevistar a repórter de economia do jornal Correio da Paraíba, Celina Modesto. Celina Modesto tem uma longa experiência no jornal impresso, 1 ano e 4 meses no jornalismo de cidades e 1 ano e 5 meses no caderno de economia. Saiu do jornal, retornou, agora está trabalhando novamente no jornal Correio da Paraíba como repórter de economia. Nós traremos assuntos sobre o jornalismo econômico que sejam de interesse dos alunos, para que nós possamos esclarecer como é a vida de um repórter de economia, trazer todas essas curiosidades. Bom, estamos aqui com a repórter Celina Modesto. Celina, como você vê o jornalismo econômico no Brasil atualmente? Olá, Francisco. Olá, gente. Bom dia. Bom, eu vejo o jornalismo econômico no Brasil como eu posso dizer, um pouco complicado, digamos assim, porque muitas vezes a gente tenta entender o que é que aquele jornalista está querendo dizer, o que é que aquele comentarista está querendo dizer, mas é como se eles esquecessem a regrinha básica do jornalismo, que é: ninguém é obrigado a saber de tudo. Você tem que explicar aquela coisa como se fosse a primeira vez que a gente estivesse ouvindo falar naquele termo. Por exemplo, PIB, taxa Selic e coisas do tipo. A gente sempre tem que trazer uma explicaçãozinha quando traz uns termos desse jeito. E eu vejo que muitos jornalistas pensam mais assim: estou fazendo jornalismo econômico para a classe empresarial ou para a classe política, que teoricamente deveria já ter esse conhecimento e, portanto, eles não se preocupam em explicar mesmo. E aí se torna um jornalismo um pouco mais árido, dependendo, obviamente, também do foco. Tem alguns que realmente não tem como ser tão explicativo porque são bem direcionados, por exemplo, o valor econômico. Mas eu ainda acho que em outros veículos de comunicação, digamos assim, Folha de São Paulo, UOL, enfim, eles poderiam ser um pouco mais explicadinhos, mais acessíveis mesmo. De modo geral, é como eu vejo o jornalismo econômico no Brasil. Tá certo. Celina, por muitas vezes o jornalismo econômico traz termos e aspectos muito técnicos e dessa forma não atraindo o interesse do público. Qual o principal desafio do jornalismo desta editoria, no que se refere a isso? É justamente explicar esses termos e entender também. Eu acredito que muitos jornalistas saem da academia sem ter esse conhecimento econômico. Eu vejo também como uma falha da academia. Por exemplo, a gente vê diversas cadeiras que na prática não vão nos ajudar, digamos assim. Mas faltam, por exemplo, cadeiras explicando as imbricações entre jornalismo e direito, jornalismo e economia, jornalismo e biologia, jornalismo e medicina. Eu acho que para um profissional sair um pouco mais completo da academia, ele deveria ver pelo menos o básico dessas questões, porque no dia a dia a gente vai acabar deparando com vários temas que a gente precisa de um conhecimento prévio. E muitas vezes a gente vai lembrar de um conhecimento do ensino médio, sendo que faz mais de 4 anos que a pessoa passou para o ensino médio, muitas vezes aquilo até já mudou. Então, eu acredito que a academia poderia ajudar nesse sentido. E também o próprio jornalista deveria questionar os seus entrevistados, perguntar mesmo: olha, finja que eu tenho 5 anos de idade e me explique isso, eu não estou entendendo. Eu acho que também parte de uma humildade que o jornalista tem que ter nesse momento para não passar a informação errada para o leitor ou para o ouvinte. Você acha que há uma vaidade nos jornalistas desse segmento que se preocupam em ter conteúdo sobre determinado assunto e não sabendo comunicar o tema ao público? Sim, eu acho que não só no jornalismo econômico, acho que em todos os segmentos. Mas eu percebo, sim, certa vaidade, ou até mesmo, dependendo da experiência do profissional, a vaidade pode partir até disso. Por exemplo, estou aqui há mais tempo, eu sei o que é isso e você não sabe.
E isso acaba até fazendo com que as pessoas que estão tentando entrar nesse segmento, um segmento mais especializado, encontrem dificuldades e resistências no próprio meio. Então eu vejo sim, vai dar. Tá certo. Celina, é comum hoje vermos economistas como comentaristas e às vezes até fazendo papel de jornalistas, escrevendo e opinando. O que você acha disso? Eu acho que enquanto comentarista é super válido, né? Mas escrever, eu tenho minhas reticências. Eu acho que esse papel ainda caberia ao jornalista, de principalmente decifrar o que ele está escrevendo, o que ele está querendo dizer, o que ele quer explicar. Eu acho que, como fonte, os economistas são essenciais. Mas para escrever, eu fico um pouco mais assim. A não ser que seja, obviamente, uma coluna de opinião. Aí eu não acho que tenha muito problema. Mas fazer matéria, eu não vejo com bons olhos. Certo. Com a crise financeira que assola o país e as reformas econômicas constantes, a economia brasileira está em evidência. Sendo assim, mais pessoas buscam saber sobre este assunto. Como é o trabalho do jornalismo econômico em períodos como este? Tem que ser um trabalho de constante explicação, de constante busca mesmo por temas que possam, por exemplo, mostrar que está acontecendo essa crise, dizer a razão, dizer como escapar dos efeitos dessa crise. Eu acho que vai mais nesse sentido, porque muito se fala, né? Não, estamos numa crise, a crise está muito difícil, está prejudicando, está acabando com os empregos e tudo mais. Mas sim, e como é que a gente sai disso? E trazer coisas mais práticas mesmo, soluções viáveis. E não somente dizer assim, você pode sair da crise por meio do empreendedorismo. Sim, como? O que é empreender? A quem eu posso recorrer? O que é que eu posso fazer se eu só tenho R$10 na minha poupança? Entende? Eu acho que tem que partir mais para o lado prático. Ou até mesmo ajudando com matérias de dia a dia. Onde eu posso economizar mais? O que é que eu posso fazer para economizar mais? Quem são os verdadeiros vilões do meu orçamento? Matérias mais nesse sentido podem ajudar. Celina, a gente vê atualmente o jornalismo econômico se confundindo um pouco com a política. Eu queria que você falasse assim uma opinião, como manter a imparcialidade. A gente sabe que dentro do jornalismo às vezes isso não é possível, mas como você se vê dentro desse cenário assim, tendo que às vezes falar um pouco sobre política e sua opinião é um pouco divergente, como é que você vê essa questão? Olha, eu devo dizer que é bem complicado, porque isso é muito frequente, inclusive. Escrever sobre temas que eu concordo ou que eu discordo da linha editorial. É muito complicado. Eu acho que você tem que tentar trazer o ponto e o contraponto, né? É o básico de uma matéria. E porque a gente sabe que determinados temas, quanto mais polêmicos eles são, mais eles vão ter opiniões divergentes. Então, tem que trazer os dois lados, mesmo que o seu lado tenha que ser aquele que fica no último parágrafo, ou 3 linhas só, porque se eu não trouxer esses dois lados da história, eu até mesmo vou me sentir um pouco chateada comigo mesma, pelo meu trabalho e pela minha consciência, sabe? O que eu costumo fazer, é uma dica para vocês, é trazer a opinião de um especialista que eu já sei que vai concordar comigo e que, portanto, eu posso colocar o que eu gostaria de dizer nas falas dele. Então, isso meio que acaba me isentando. E eu não deixo de dizer o que deve ser dito. E nem deixo de dizer o que a linha editorial do meu jornal me pede. Tá certo. Celina, muito obrigado pela entrevista. Se você quiser dar alguma consideração final para os estudantes do curso de jornalismo do P3, a respeito de jornalismo econômico ou a respeito de qualquer coisa, fica à vontade. Ok, gente, eu sei que vocês estão somente nesse começo, né, da caminhada no jornalismo. Continuem firmes, se é isso mesmo que vocês querem, vejam bem. E, bom, sobre o jornalismo econômico, estamos precisando de pessoas que gostem de jornalismo econômico. Se vocês se interessarem, olá.
Esse foi o Pauta Especializada. Até mais!